Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido para vocês, essa aula é a aula 4 de compactação dos solos. Então, depois que a gente entendeu na última aula, tanto em vídeo quanto na live da semana passada, a gente viu sobre a parte do conhecimento, reconhecimento do solo. Então, a partir do momento que a gente reconhece esse solo, a gente vai saber se a gente precisa fazer ou não a compactação desse solo e fazer o conhecimento também do nível de compactação do solo. Se ele está bem compactado, ou se ele não está, se ele precisa ou não de mais compactação, certo? Então, a aula de hoje, aliás, ela começa hoje e vai ter continuidade, que essa aula é um pouquinho longa, tá? Então, a aula 4, compactação dos solos, o início dela é hoje, as dúvidas a gente tira ainda nessa semana, e vamos começar pelos pontos importantes. Bom, pessoal, a gente precisa ter em mente o seguinte: para fazer a compactação dos solos, nós precisamos fazer a classificação dele, conhecer esse solo, né? Também fazer os testes em laboratório e em campo, que seriam os testes do LL, LP e IP. Isso a gente já viu em uma ou duas aulas, então vocês já estão sabendo, inclusive a nível de cálculo, né? E a nível de teoria. A outros níveis de laboratório, nós vamos ver assim que as aulas se normalizarem e voltarem a ser presenciais. A gente não viu ainda índice de grupo, que seria o IG, e nem as classificações dos solos. Então, isso a gente vai ver a partir de hoje e nas próximas aulas. Tá? Os ensaios, equipamentos utilizados, eu cheguei a comentar com vocês, mas eu vou mostrar também a partir de hoje e falar de forma mais detalhada. A importância e a utilização também da compactação nós vamos ver nessas aulas. Só sobre a classificação dos solos. Os solos, eles podem ser solos lateríticos, né, que são solos superficiais e típicos de regiões tropicais. Os solos podem ser também saprolíticos, que são aqueles solos de regiões tropicais e são resultantes da decomposição de rochas devido às intempéries. O que seriam essas intempéries? Basicamente, são a chuva, as geadas e etc. São ações do tempo que agem sobre o solo ou outros elementos da natureza e interferem, causam algum tipo de dano. Essas são as intempéries. Existem também as outras classificações, né, que podem ser entre outros tipos. Então, a princípio, nós vamos ver e vou mostrar para vocês esses dois tipos de solos, tá? Então, aqui, pessoal, os solos lateríticos, como eu falei para vocês, eles ficam na camada mais superior. E aí, depois, nós temos os solos saprolíticos, né, que fica nessa parte aqui mais baixa, né? Então, temos esses dois tipos de solos, basicamente, que é o que eu vou comentar com vocês. Pessoal, sobre as microestruturas do solo laterítico. Então, como eles ficam na parte superior ali, só para vocês terem uma ideia de como que é a microestrutura desse solo, né? Então, quanto mais vai abaixando aqui, ó, o saprolítico tá na parte de baixo, né? Então, ele tá aqui e em cima o laterítico. Só a nível de classificação, de reconhecimento desse solo, certo? Só o limite de liquidez, já comentei com vocês, é o valor limite do solo, onde a partir desse ponto ele passa do estado líquido para o estado plástico. Então, nós temos aqui a reta, né? A reta de distribuição. Então, ele vai andando aqui do estado líquido, passa para o plástico, do plástico para o semissólido, e do semissólido a gente vai para o sólido, certo? Ou vice-versa, ou ele começa a andar para trás aqui. Então, essas são as divisões dos limites do solo, certo? Não vou entrar em muito detalhe, porque a gente já teve aulas específicas para isso, tanto a nível de teoria quanto a nível de cálculo. Então, pessoal, sobre o limite de plasticidade também é a mesma coisa, nada mais é que o valor limite do solo, onde a partir desse ponto ele passa do estado plástico para o estado semissólido, que seria aquele quebradiço. Isso a gente vai ter uma noção, uma ideia melhor do que é na nossa aula prática em laboratório, certo? Então, tá aqui um detalhe, então é isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai mexer com barro mesmo, vai fazer esse estudo, né? Vai fazer a análise desse solo e ver a partir de que momento ele fica quebradiço ou não, nível de água nesse solo, de resistência desse solo. Isso a gente vai ver em laboratório, certo? Esse é exatamente o teste que a gente vai fazer. Índice de plasticidade a gente também viu, né? Então, ele é o resultado devido à diferença do valor do LL e do LP. Esse índice avalia a plasticidade de um solo e indica a quantidade de água
que deve ser acrescentada no mesmo para que ele passe de um estado para o outro. Isso aqui a gente também viu em sala e viu em teoria também em cálculo, certo? Pessoal, índice de grupo. Então, isso aqui é um índice que é utilizado na classificação dos solos pelo método HRB. Esse é um método de classificação do solo. Então, a gente faz esse cálculo, certo? Lembra daquela questão da peneira que eu já comentei com vocês? O que passa, o que não passa. Então, isso aqui tem muito a ver com o índice de grupo, tá? Classificação de solo. Sempre arredondar o G para o número inteiro mais próximo. Ele não pode ser negativo. Então, se ele chegar a ser negativo, a gente vai adotar o G igual a zero. E não há limite superior para o G, apenas o inferior. Os valores de G eles são divididos em grupos, que eles variam ali de A1, A3, A24 e A25, né? Então, esses valores aqui de G para esses grupos vão ser sempre zero. Quando a gente começar a calcular, vocês vão entender melhor como que é essa classificação e esses valores de grupo. Então, pessoal, tá aqui, né? Esse é um dos métodos da ASTO, né? Classificação de solos, o HRB, como eu falei para vocês. Então, a gente vai fazer isso no laboratório também, e isso dá para ser feito com os dados, se alguns dados forem dados para vocês, e ser calculado por meio de análise aqui nessa tabela, certo? Então, digamos, isso tudo interfere, né? A nível de grupo, a nível de materiais granulares, que está nessa parte aqui, e a nível de materiais siltosos e argilosos. Então, pessoal, tudo isso aqui vai interferir e vai dizer se esse solo, qual o grupo desse solo, tudo isso aqui, ó, esses As aqui até o A7, A7, que também é distribuído em A7,5 e A7,6, todos eles são grupos de solo, certo? E aí ele vai interferir também, lembra aquele LL, que eu lembro que tinha gente que me perguntava o que interfere, o que interfere o IP, né, a porcentagem de IP. Então, pessoal, tudo isso aqui vai interferir na classificação direta desse solo, tá? Isso vai dizer se ele é excelente ou bom, ou um solo de fraco a pobre, tá? Essa classificação interfere totalmente no tipo de solo. É uma das classificações mais usuais na parte mecânica do solo, certo? Também temos, pessoal, a parte da classificação pela SUCS. Essa SUCS é a classificação do Sistema Unificado de Classificação dos Solos, denominado simplificamente de forma simplificada por SUCS. Então, ela é baseada na distribuição granulométrica, que tem a ver com as peneiras, novamente, dos solos e seus índices físicos. Os solos são classificados pela fração granulométrica dominante e subdominante, né? Então, dominante seria esse grupo 1 e subdominante ou complemento seria o grupo 2, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma areia, um solo a gente classificou como areia, a gente vai usar a letra S, então, principal tipo S. Com parte complementar desse solo de arenoso, por exemplo. Então, se esse solo for mal graduado, a gente vai ter um SP. Isso significa que o solo é uma areia mal graduada, tá? Essa seria um exemplo de classificação pelo método da SUCS, tá? Aqui tá uma outra tabelinha também que a gente utiliza, mas não mais pelo HRB, e sim a partir da SUCS. Então, são dois modos diferentes de classificar o solo, tá? Aqui estão os símbolos que eu falei para vocês. A primeira letra sempre significa a parte dominante desse solo, e a segunda letra, a parte que vem para complementar a classificação do solo, certo? Isso aqui a gente também vai ver a parte a nível de cálculo nas próximas aulas, tá bom, pessoal? Aqui tem as partes de ensaios, mas nós vamos parar aqui na parte das classificações dos solos, na HRB e SUCS. E nas próximas aulas a gente continua com a parte que vai levar e que tem totalmente a ver em relação com a compactação dos solos. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Na aula dessa semana a gente tira as dúvidas que possam ter ficado e eu dou mais uma explicada de maneira mais detalhada tudo que eu falei nessa aula de hoje, certo? Até logo, pessoal!